Capítulo 3. Realidade e negação. Como entender o funcionamento do universo, da sociedade humana e de qualquer lugar? Em cima de que e qual? É o tijolo básico da existência? É preciso verificar a base de tudo, isto é, como o universo está montado. Isso é o que se chama átomo. O que é um átomo? É o tijolinho básico que constrói toda essa realidade. Como, por exemplo, mesa, copo, flor, pessoas, etc., ou seja, tudo o que existe. Se for entendido como funciona um átomo, por consequência a pessoa passa a entender tudo e a obter resultados. As pessoas têm dificuldades em obter resultados na vida, independente do setor, financeiro, econômico, trabalho, etc., porque não entendem como funciona a vida, o universo, o mundo físico. As pessoas estão inseridas neste universo, dito material, e não entendem como funciona. Elas têm pedaços de informação. Um bebê nasce, cresce e recebe pouquíssima informação de como funciona isto aqui. Na verdade, o bebê é treinado para ser operacional, falando em termos de psicologia. Ele é funcional. É treinado. Estuda para ter um emprego. Tendo um emprego ele ganha, tem remuneração, e então pode ter uma família, filhos, depois se aposenta e morre. Isso quando tudo dá certo. Quando ele não entende muito bem, quer dizer, não recebeu a educação adequada. Perde o emprego, por exemplo, várias vezes ou aos 40, 50 anos e aí acaba a sua carreira profissional. Quando isso acontece, a pessoa mergulha na famosa fase dos 40 anos da crise existencial. Inúmeras pessoas estão nessa situação atualmente. Pessoas de formação universitária com 45, 48, 50 anos e não veem mais nenhuma alternativa de trabalho na vida. E são pessoas que têm toda a formação técnica, mas não entendem realmente como funciona este planeta, como funciona o universo. Isso é extremamente importante de ser entendido. Adentraremos neste tema para que todas as pessoas possam entender. Não é para cientistas. É para o povo, pessoas simples, porque é absurda a quantidade de pessoas que sofrem nesta humanidade por não entenderem as regras mais básicas da existência. 2 bilhões de pessoas praticamente vivem com até $2 por dia. É inacreditável. E são pessoas que trabalham. Não são mendigos, são os que trabalham. Como essas pessoas sairão dessa situação e de outras mais horríveis ainda em todos os sentidos e em todas as áreas, se não entendem como aqui funciona? Não entendem a economia, a sociologia, etc. Não entendem nada, quer dizer, estão vivos. Nasceram, cresceram, procuram alimento, pois elas precisam se alimentar a cada 6 horas, idealmente, porque senão desaparecem. O instinto biológico da preservação individual e da espécie é fortíssimo para que essas pessoas procurem, de todas formas, de ganhar algum dinheiro, ganhar a sobrevivência, a subsistência, busquem de alguma maneira. Dessa maneira acontecem os crimes, por exemplo, ou outras situações complicadas, pois quando uma pessoa, um ser, tem fome, literalmente, ele faz qualquer coisa para satisfazer sua necessidade de alimentação. Contam-se nos dedos as pessoas que seriam capazes de passar fome e não agredir o outro, não explorar, não matar, não comer o outro canibalmente, etc. Ao longo da história todos os exemplos mostram, em inúmeras civilizações, que quando as pessoas têm fome elas descambam para esse tipo de solução, imediatamente, seja com revoluções, seja com guerras internas, externas, etc. Qualquer coisa é feita para satisfazer o problema da fome. Assim, desde que nasce a pessoa está premida pela circunstância de procurar alimento. Se ela entendesse como funciona isto aqui, tudo se resolveria para todas as pessoas, porque é necessário muito pouco de transmissão de informação para que isso seja resolvido. Aliás, é extremamente ridículo não ter sido resolvido ainda, porque bastaria que uma pessoa passasse à frente o conhecimento e que outras duas entendessem e repassassem. Portanto, que cada pessoa transmitisse para mais duas e cada uma dessas para outras duas, e assim sucessivamente. Ninguém está pedindo que passe para 100 pessoas, 200, 500, mas sim para 2 pessoas. Duas. Dessa forma, teríamos uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Em alguns passos, pouquíssimos passos ou níveis, atingiríamos os 7 bilhões de habitantes do planeta. Os 7 bilhões, em pouquíssimos passos, em progressão geométrica. Mas é preciso passar o conhecimento real, não como
Uma fofoca colocada na rede social que atinge milhões de pessoas, isso serve para quê? Para nada. Agora, o que se precisa? Passar é o conhecimento da existência do mundo atômico, de como funciona tudo isto aqui, em que é baseada a realidade. A pessoa deve se ater a esta realidade, entender tudo aqui. Como funciona este mundo material em que está inserida, onde eu vivo, matéria, carro, avião, comida, porque é neste mundo que estamos inseridos que você precisa conseguir o alimento, passar na entrevista de emprego, etc. Se você entendesse como funciona o mundo atômico, você entenderia como funciona o entrevistador. Assim, qual é o problema de passar em uma entrevista? O problema todo é que não se entendendo o mundo atômico não se entende tudo que está acima porque ele é a base da existência. Em cima do mundo atômico é construído tudo mais. Em cima dele existe molécula, célula, fígado, coração, pulmão e juntando-se tudo tem-se um entrevistador. Por exemplo, se você entender o campo atômico, o mundo quântico dele, você entende como o entrevistador pensa, sente. Quem ele aprova, quem ele não aprova. É banal. Seria facílimo resolver essas questões e todas as outras dificuldades. Se todas as pessoas entendessem facilmente, se chegaria a um acordo. Se todos entendem e todos têm conhecimento, todos têm poder. Conhecimento é igual a poder, conhecimento igual poder. Uma civilização que está construída inteiramente em cima de Adam Smith. Toda a economia está construída em cima do que ele escreveu, da ideia que ele teve. Se fosse migrada para John Nash em um instante, todos os problemas econômicos, financeiros, de trabalho, emprego, etc., seriam resolvidos. Mas para que possa haver a migração de Adam Smith para John Nash é necessário, na verdade, uma mudança astronômica de visão de mundo, de paradigma. Teríamos que sair do paradigma da selva, da sobrevivência do mais forte, do mais apto, quer dizer, da teoria de Darwin, para passar para a convivência cooperativa em que todos pensam em todos e não só em si mesmo. Agora, imaginem uma pessoa migrar de Adam Smith para John Nash, com base em que alguém faz uma mudança tão grande de paradigma. Se a pessoa não entende como funciona aqui, ela acha que simplesmente passa o outro para trás, explora o outro e obtém o que ela quer. Só pensa em si mesma. Não pensa no meio que ela está destruindo. Não pensa em mais nada. Só pensa em si e a curtíssimo prazo. Para pensar como Nash, a pessoa precisa entender que existem outras dimensões da realidade. Para entender que existem outras dimensões é preciso entender o mundo atômico. Do que é feita esta mesa? Do que é feita a câmera? Assim, chega-se a esse tijolinho básico que é o átomo, que contém o próton, nêutron e o elétron dando voltinhas em torno do núcleo. Quando essas três partículas estão unificadas, quer dizer, estão funcionando como um átomo. Existe um campo eletromagnético que permeia tudo isso, um campo em volta. Esse campo eletromagnético é a base de tudo. O que existe? Toda a informação está nele. Toda a informação intrínseca, quer dizer, o que é aquilo, está dentro desse campo eletromagnético. Abaixo do nível da organização do átomo, há o próton que é composto por outras três partículas, os quarks. 3 quarks juntos formam um próton. Se isolarmos um único quark, teremos, de acordo com a física, uma supercorda ou outra partícula que tem o campo do bóson de Higgs que deu massa a ela. Não importa qual seja a versão da história definitiva disso. O fato é que essa energia emerge de um oceano primordial de energia. Tudo emerge dessa energia. Esse bóson é que dá massa pela primeira vez a essa energia que sai desse oceano. Essa é a visão da física atualmente. Então, o bóson dá massa. É a primeira vez que aparece massa. O que é massa? Massa é algo sólido, como a mesa, que as pessoas percebem como sólido. É pura percepção. Mas pela física, a mesa, por exemplo, tem massa. Antes que tenha massa, quer dizer, antes que o bóson de Higgs tenha dado massa ao campo, existe essa energia primordial, esse vasto universo de energia, que é pura onda, uma única onda. Tudo que é onda tem uma frequência. Tudo que é partícula é onda também, de acordo com todos os experimentos da dupla fenda já exaustivamente explicados. Foram mais de 200 anos de experimentos e as conclusões foram as que permitiram todos os avanços desta parafernália eletrônica que existe no mundo hoje. Tudo decorrente da experiência da dupla fenda, onde ficou claro que partícula e onda são duas faces da mesma coisa. Ou se trabalha com o lado onda ou se
trabalha com o lado partícula. É o observador, a pessoa que escolhe com que ela deseja trabalhar, ou o lado onda ou o lado partícula. Portanto, é facílimo obter-se resultados quando se trabalha com o lado onda. Com o lado partícula tem-se essa ilusão da matéria que dificulta extremamente entender como tudo isto aqui funciona, e como consequência os resultados são escassos e torna-se essa luta pela sobrevivência como conhecemos. A pessoa precisa entender que tudo tem uma determinada frequência, isso é um fato, e tudo tem um campo eletromagnético. No rádio que a pessoa escuta, ela pode trocar de estação, seja girando ou apertando um botão, não importa, ela muda da frequência que está acessando uma determinada antena. Quando a pessoa está ouvindo uma determinada rádio, por exemplo 90.5, ela está dentro daquele universo que possui uma frequência X. Não existe mais nada fora porque ela não está escutando outras rádios, ela está escutando aquela rádio, daquela frequência. Quando ela quer trocar de estação, o que ela faz? A pessoa muda a frequência que ela está acessando. Isso em termos metafísicos é o que se chamaria um portal. Então essas questões como metafísica, esotérica, portais interdimensionais e tudo mais, o seu rádio, a sua televisão, já fazem isso. Quando você troca de estação de rádio, você acessou um portal e passou para outra, porque o portal é um lugar onde existe uma frequência diferente. Você tem uma frequência X aqui, neste local. Se você mudar a frequência deste ambiente ou de uma das paredes desta sala, tanto faz se mudar a frequência do ar, que é feito de átomos, ou da parede, que também é constituída de átomos, é irrelevante. Se você tiver um meio tecnológico de trocar a frequência, por exemplo, de um determinado espaço, como por exemplo, um círculo na parede, abre-se uma outra rádio, abre-se um outro universo, abre-se uma outra realidade, de acordo com a frequência que foi aberta. Então, se você mudou a frequência de 90.5 para 94.7, você passou para outra realidade totalmente diferente da anterior. Existem aproximadamente 20 opções de rádio no dial, tanto quanto FM. Isso é mera questão comercial, porque poderia haver muito mais. Mas, para efeito de haver um limite, um controle, você dispõe de 20 estações, mas cada uma é um universo particular. Quando você está em uma, a outra não existe. Imaginem que você estivesse em um planeta em que os aparelhos de rádio só captassem uma frequência única, só acessasse uma determinada estação. Era o que acontecia na Guerra do Vietnã, onde se jogavam aparelhos de rádio para o povo que só sintonizava a Voz da América. Ligavam o aparelho que tinha o dial, mas ligando o rádio só se escutava a Voz da América. Portanto, para as pessoas que pegassem aquele rádio, só existia o universo da Voz da América. Supondo que só tivesse esses aparelhos como eles, poderiam imaginar que existissem outras transmissoras no universo, se seu rádio só sintonizava uma única estação? É ridículo, não é mesmo? É de dar risada, mas é assim a nossa realidade. Olhe o dial do seu rádio e verifica que vai de tanto a tanto, e você acha que é só isso mesmo. Há de tanto a tanto de televisão e tanto a tanto de rádio. Agora, e o espectro eletromagnético que vai para todos os lados? É a mesma coisa. Mudou a frequência, mudou a realidade. Este universo físico, terceira dimensão, planeta Terra, ele está dentro de uma frequência de tanto a tanto. Se mudar um degrau acima, é outra realidade, outra rádio, outra TV, outra frequência. O que precisa mudar para acessar outra frequência? Só mudar a frequência. É outro universo, mas estão totalmente no mesmo lugar. As ondas todas não ocupam lugar no espaço, uma onda está sobreposta à outra. O seu rádio não sai do lugar para sintonizar uma estação. No seu rádio, você não desloca o rádio, leva para outro ambiente, certo? Se você está sintonizando a rádio 90.5 no seu quarto e se deseja mudar a estação para sintonizar a 94.7, por exemplo, é necessário levar o rádio para a cozinha, ou seja, é necessário deslocar o rádio fisicamente? Nunca se viu fazer isso. Você só muda a frequência que o rádio está captando. É a mesmíssima situação. Todas as realidades estão no mesmo lugar, só se muda a frequência que se quer acessar. Quer dizer, aquela realidade, aquele universo ou o que se chama mundo espiritual. Distinguir mundo material e mundo espiritual é uma forma extremamente limitada, porque não existe nem mundo espiritual nem mundo material. É tudo uma coisa só. Esse já
É um conhecimento que mudaria tudo, mas também existe a dificuldade de entender o que está no oculto. Se a pessoa só pensa no mundo material, pode ser que ela não acredite no mundo espiritual. Porque muitas pessoas não acreditam que exista um mundo espiritual, porque estão presas no sensorial, só percebem onde estão e o seu entorno. Elas não entendem que o mundo ou o lado espiritual, a outra dimensão, é só uma mudança de frequência. Por isso, é importante entender como o átomo funciona. Pois se a pessoa entender o átomo, como eu disse, ela entende tudo. Então, mudar de frequência ou mudar de realidade ou compreender o lado espiritual passa a ser algo absolutamente lógico, o óbvio ululante, como se diz. Mas só é óbvio se a pessoa entender o átomo, pois se ela não entender isso, como faz? É o mistério do mistério. Como pode ser o lado espiritual? Cria-se as mais variadas interpretações e cada lugar no mundo, cada tribo faz suas descrições, análises e definições do que é o lado espiritual ou mundo espiritual. Por que se criam tantas formas de interpretação? A questão é que qualquer interpretação é válida como metáfora. Como exemplo, modelo, temos a história da tartaruga que diz que o universo é sustentado por uma tartaruga. O planeta Terra está nas costas de uma tartaruga e as pessoas questionam. Bom, essa tartaruga está em cima de quê? Resposta: de outra tartaruga. Quer dizer, infinitas tartarugas? Como é isso? E a última tartaruga? Então, não acaba nunca mais? Mas existe uma civilização, uma tribo, não importa o tamanho, que acredita nisso. Pode ser uma tribo de 500 pessoas ou pode haver 7 bilhões que também acreditam, é irrelevante. Por quê? Porque para alguns qualquer definição desse tipo é válida. Só que não é a realidade. Essa é a questão. Isso é uma descrição metafórica das possibilidades imaginativas. Não é uma descrição da realidade nua e crua, pois para ter uma descrição da realidade a pessoa precisaria ir lá e olhar a tartaruga. Quando os homens foram à Lua havia os satélites. Fotografaram e filmaram o planeta Terra. Podemos dizer que estava lá, a bolinha rolando no espaço. Mas cadê a tartaruga? Quer dizer, viajar ao espaço foi uma mudança dramática para a humanidade por essas razões, porque saíram, deram a devida distância e enxergaram a bolinha rolando em volta do Sol. Nossa, cadê as tartarugas? Então muda o paradigma. E há um avanço enorme, um grande passo para a humanidade. Pisar na Lua, como foi dito. Por quê? Porque descobriram que não havia as tartarugas. Os astronautas voltaram, mas continua tudo a mesma coisa. O povo da tartaruga está relegado à mitologia, são crenças e todas as outras histórias continuam. Há também a história que afirma que o cara carrega a terra nas costas. Há infinitas possibilidades de histórias, de interpretações. Para saber como é realmente é simples, basta trocar de dimensão. Para trocar de dimensão, precisa entender como funciona o átomo, um campo eletromagnético. Portanto, existem frequências. Sai desta realidade, pula-se para a próxima frequência, para a próxima dimensão. Na próxima dimensão, tem uma estrutura atômica igual a esta, só que as distâncias variam. Se considerarmos o próton, o nêutron, a distância do elétron, as constantes, mudando um pouco isso, temos outro tecido da realidade. Este tecido aqui, o espaço de Planck, 10 elevado a menos 33. Ele dá um tecido que é o dodecaedro. Então, o mais profundo nível de distância possível é onde existem os pontinhos do tecido que gera, que permeia tudo, é esse dodecaedro. Se mudar o tamanho de uma face dessas 12 e aí você ajusta todas as 12, muda-se a frequência porque ele emite uma determinada frequência nesse formato X. Portanto, se a N desses pode-se montar uma realidade, uma dimensão, com esta determinada frequência desse dodecaedro. Se, por exemplo, mudar a face 10, você passa a ter outra frequência aí. Tem-se o tecido de outra dimensão. Se mudarmos a face 3, 4 ou 5, infinitas possibilidades, tem-se N dimensões da realidade. Entendido isso, fica claro que todos nós estamos em todas as dimensões. Todas as dimensões estão no mesmo lugar. É só a sua frequência, a sua vibração, em ciclos por segundo Hz, que faz com que você esteja parado ou preso aqui. É só essa frequência que você está emitindo, que está de acordo com o parâmetro desta dimensão. Para mudar ou ir a outra dimensão você não precisa sair fisicamente desta dimensão. O processo foi muito bem pensado.
você tem 7 corpos. Essa história dos 7 corpos já é uma tremenda novidade para muitas pessoas neste planeta. Se as pessoas pensam que tem um corpo, falar que tem 2 ou 3 é algo do outro mundo, certo? Agora, imagine dizer que temos 7 corpos. Por que existem esses 7 corpos? Para isso, para poder viajar nas dimensões quando se quer, porque tem-se um corpo físico que está aqui parado e o próximo corpo, dito espiritual, desacopla. Existe um cordão que liga. Não se preocupem que ninguém vai morrer. Existe um cordãozinho, uma cordinha magnética que sai e você pode transitar na outra dimensão e estar conectado aqui, tranquilamente. Assim você pode viajar para onde quiser e continua Vivinho da Silva aqui, fazendo tudo o que está fazendo. Você pode estar no restaurante comendo e estar viajando lá em outra dimensão, ganhando tempo e você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é possível fazer se a pessoa entende o mecanismo, na prática e o que se chama infinitas possibilidades. Realmente são infinitas possibilidades porque, se descer ao mais profundo nível encontra uma única onda. Tudo é onda, só onda. O que é possível fazer com uma onda? Qualquer coisa porque é a individuação da onda que gera uma supercorda ou gera uma partícula do bóson de Higgs que vira um quark, o qual juntando com outros tem o próton, que juntando com outros gera o átomo, que juntando com outros tem molécula, que juntando com outras gera fígado, pulmão, avião, elefante, qualquer coisa, planeta, universo inteiro. É irrelevante. Portanto, quem conseguir manipular no nível onda, manipula qualquer coisa que exista. Esse é o poder que está por trás da mecânica quântica. Porque esse é o assunto, é o conhecimento, é o segredo do segredo. É por isso, se você entendeu que tudo isto é uma única onda, você tem possibilidades infinitas. Como? Simples. Imaginem que essa única onda é uma única consciência e que essa consciência vai se individualizando em N em tudo que existe. Portanto, tudo que existe é consciência num determinado grau de autoconsciência. Um vaso é pura consciência, mas ele ainda está em um nível rudimentar de autoconsciência. Ele não sabe que é vaso. Mas um cachorro já tem uma leve ideia de que ele é cachorro. Um golfinho sabe que é golfinho. Um humano sabe que é humano, e assim por diante e não para. Quanto mais autoconsciência tem, mais elevado é o nível do ser na graduação infinita até chegar à frequência dita máxima, que é a frequência do todo. O todo é essa única onda e dele emergem, ele emana. Isso é forma de falar, pois parece que é para fora e não é para fora, é para dentro, porque tudo está dentro dele. Não sai nada para fora porque só existe ele. É dentro dele que tudo isso existe. As infinitas dimensões, planetas, universos, multiversos, etc. Tudo dentro dele, essa única consciência. Portanto, se você tem consciência é porque ele também tem consciência. Pois tudo é uma energia só. Se você não tivesse consciência, autoconsciência, como? Você poderia dizer que não existe mais nada? Se você não tem consciência, você nem sabe de nada. É como um vaso. Ele não tem nem ideia do que está acontecendo nesta sala. Mas se colocássemos um chimpanzé aqui, ele já teria bastante consciência de que há uma câmera, por exemplo. O chimpanzé seria capaz dele dar até um adeuzinho ainda à câmera, porque ele já está em um grau alto de consciência. Ele já consegue juntar 30 parentes iguaizinhos a ele e formar um grupo, atacar e matar os outros da outra tribo, certo? Isso é o que faz uma consciência rudimentar, ataca e mata. Quando essa consciência evolui, ele não age mais assim. A consciência é constituída de informações. Por exemplo, o vaso no futuro vira planta, que vira um animal, que vira um ser humano, e assim por diante. Qual é a diferença? É o grau de complexidade de consciência e de autoconsciência que se tem. Portanto, quanto mais informação entra no ser, mais rapidamente ele evolui. Ele pode exponenciar praticamente infinitamente. Para que se possa exponenciar, é preciso que ele entenda como funciona a realidade, caso contrário ficará tendo N vidas como vaso, por exemplo, e não sai disso. Ele pode se negar a crescer, a evoluir. Uma montanha faz isso. Para que uma montanha se mexa, precisa haver terremoto, uma erosão de milhões e milhões de anos, eventos geológicos gigantescos, para desbastar a montanha, ficar como o Grand Canyon, para ela se mexer um pouquinho e ganhar um pouquinho mais de consciência. É por isso que demora. Não há necessidade de demorar nada disso.
Mas se a montanha não quer evoluir, ela resiste bravamente. Bom, é o que acontece também com um cachorro que já está num grau avançado, mas também é capaz de resistir e de querer ficar como cachorro pela eternidade afora porque ele se sente muito confortável como cachorro. É a zona de conforto de cachorro. Quando isso acontece? Quando um cachorro tem um dono, maravilhoso, que o tratam muito bem, a filé como se diz. O cachorro tem aquela vida que nem ser humano tem. Até se comenta dessa forma. Esse cachorro da próxima vez se bobear também desejará nascer em uma família dessas onde todos tratam muito bem o animal. Desse jeito, sabe quando ele deixa de ser cachorro? Nunca. Assim, de vez em quando esse cachorro, aleatoriamente, nasce em um lugar bem pobre, passa fome, fica no frio, fica doente, não tem ninguém que cuide dele, etc. Aí ele ganha muita informação e assim ele evolui como cachorro e vai evoluindo. Precisa ser desse jeito? Não, não precisa. Basta que o cachorro, que possui toda a mordomia daquela família, opte por crescer, evoluir e não ficar na zona de conforto em que está. O que acontece com o ser humano? A mesmíssima coisa. Se ele está estável, tem comida, ele não se mexe de jeito nenhum. É por isso que entra milênio e sai milênio, entra milênio e sai milênio, e olhando a história da humanidade verifica-se que é tudo a mesma situação. Pode-se pegar 50.000 anos, 10.000 anos, 6.000 anos, 3 ou 4.000 anos, é sempre a mesma coisa. Será que não aprendem com a história? Como se diz, quem não aprende com a história, tende a repeti-la. Mas por que tende a repeti-la? Porque o sujeito comete o mesmo erro, pois está na zona de conforto, não quer evoluir. Imaginem há 2.400 anos atrás quando Demócrito disse, existe o átomo. Se naquela época tivesse sido levado a sério, onde estaríamos hoje? Mas aquilo foi considerado como filosofia e deixa-se relegado. É uma historinha. Precisou de 2.400 anos para que levassem a sério que o átomo existe. E há 100 anos entendeu-se como é a arquitetura dele e praticamente precisou de 40 anos para fazer as bombas atômicas. Quer dizer, pode ser que há 2.400 anos eles já tivessem bomba atômica porque só precisaram de 40 anos quando enxergaram o átomo. 40 anos foram suficientes. Vejam que a humanidade é complicada. Quando ela tem um conhecimento da maior importância possível, como a existência do átomo, o que acontece? Perguntaram para um físico, se pudéssemos deixar um único conhecimento para outra civilização, o que falaríamos? Ele respondeu, falem que existe o átomo, igual ao que Demócrito fez, dizendo, existe o átomo. Entendido que tudo é uma frequência, tudo é uma onda. E da onda existem N dimensões porque são só frequências diferentes. O que se faria com o conhecimento do átomo? Olharia a próxima dimensão, veria como é a realidade lá para baixo e para cima, é forma de falar, e mudaria tudo aqui. No momento que você enxerga como é a outra realidade, inevitavelmente, precisa mudar a sua visão de mundo nesta dimensão, pois você tem certeza de que não existe só esta dimensão física aqui perceptiva que a pessoa capta. Portanto, mudaria tudo. Mudou minusculamente quando um astronauta foi para o espaço e viu a bolinha girando, planeta Terra. Imaginem se ele tivesse visto a próxima dimensão. Muitas pessoas já viram. Muitas pessoas contaram e está descrito em milhares de livros. Literalmente milhares. E tudo continua como dantes mesmo, havendo milhares e milhares de depoimentos, testemunhas, testes, exemplos físicos, etc., porque existem eventos paranormais em todo o planeta, em todo o centro espiritual. Ocorre esse tipo de situação, seja onde for, materialização, desmaterialização, teletransporte, telecinésia, etc. E muda o quê? Não muda nada. Por quê? Porque o conhecimento de que existe outra dimensão e de como ela funciona é de pouquíssimas pessoas. Se nós considerarmos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no momento, quantas pessoas têm esse conhecimento? Pouquíssimas. Essas pouquíssimas pessoas, se elas passassem à frente esse conhecimento, 2, 4, 8, 16, 32, num instante essa informação chegaria aos 7 bilhões. Mas como isso não acontece, sobra o quê? Sobram todas as possibilidades metafóricas de explicar a realidade não baseada no mundo físico, na matéria, mas sim em como funciona aqui. Para a pessoa ter os resultados que quer de dinheiro ou de algo qualquer que queira na vida, ela precisa entender
como funciona o mundo onde ela está, quando abre os olhos. E está aqui questionar: como funciona esse sistema? Se não entender como terá resultado, quem tem resultado é aquele que entendeu melhor como funciona aqui. A pessoa que nasce na família de posses e pode ser colocada em uma grande universidade ou na melhor universidade do país ou do mundo, ela entende como funciona o sistema. Resultado: essa pessoa terá os melhores empregos, maior salário, investimentos, etc. Ela terá uma vida extremamente superior em relação à pessoa que está ganhando $2 por dia na fábrica clandestina com trabalho escravo, na Ásia ou na América Central, etc. Porque uma pessoa está em trabalho escravo e o outro não? Qual a diferença? A escola que eles cursaram. Um não cursou escola nenhuma, é um trabalho braçal ou escravo. O outro cursou as grandes universidades e possui todos os diplomas que lhe permitem trafegar neste mundo, tendo muito mais resultados físicos materiais do que o outro. Qual a diferença? Puro conhecimento deste mundo. Conhecimento de química, física, economia, sociologia, etc. Só de cursar uma boa faculdade já dá uma diferença astronômica na renda da pessoa. Mesmo assim, é claro, essa pessoa ainda terá problemas na vida, é lógico, se ela não entender que há uma outra realidade, há outras dimensões. E aí é que entra a mecânica quântica. As pessoas resistem a entender a mecânica quântica. Não entendem que, ao se lançar um elétron, ele passa por uma fenda se só houver uma fenda aberta, ou passa por duas fendas ao mesmo tempo se as duas estiverem abertas. Um único elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Uma criança de 7 anos de idade entende isso e um adulto não entende. Quer dizer, não é que não entende, porque não é possível que o intelecto de uma criança de 7 anos de idade aceite e o de um adulto não. Não é o intelecto. Sabem o que é? É o não aceito. Não aceito que exista outra realidade, outra dimensão. Por quê? A partir do conhecimento da outra dimensão, automaticamente está aqui estamos, precisa mudar. É o problema. Adam Smith x John Nash. Se eu tiver certeza de que existe outra dimensão, como posso conduzir os negócios aqui desse jeito? É impossível, porque existe algo que liga todas as dimensões. É a lei de causa e efeito. É um campo eletromagnético e tudo que você manda volta. Se emanou, volta, mais cedo ou mais tarde, pois passado, presente e futuro são apenas uma convenção. A pessoa percebe que pode sair dessa dimensão e passar para a próxima e depois ela volta automaticamente para esta terceira dimensão. Tudo isso pode ser administrado, mas a pessoa volta para esta dimensão. Por quê? Pelo seu campo magnético. Tudo que a pessoa fez aqui está gravado nos seus 7 corpos. Fica lá gravado. Se o sujeito foi à guerra e matou 300, está tudo gravado nele, no seu corpo físico, nos 7 corpos. Tudo que está gravado vai e volta. Lembrança? É um campo eletromagnético, atrai, inevitavelmente. Enquanto essa energia não for mudada, transmutada, a pessoa continua atraindo aquela situação porque está campo magnético dele. Então, como essa pessoa pode sair desta dimensão, passar para a próxima e nunca mais voltar aqui? Pela física. É impossível, não precisa de metafísica nisso. Por física é impossível. A pessoa volta para cá porque é nesta dimensão que ela tem que resolver estes problemas, quer dizer, essa energia que ela tem polarizada em si negativamente precisa ser resolvida nesta dimensão. Não pode ser resolvida na outra. Os átomos da outra dimensão são ligeiramente diferentes dos átomos desta dimensão. Assim, não dá para resolver questões atômicas desta dimensão na próxima. Poderíamos pensar, vou chegar lá na outra dimensão e está tudo resolvido. Não é assim. Não tem nada resolvido. Por quê? Onde está gravado o que a pessoa fez antes? Em todo o seu corpo. Tudo isso está gravado nos átomos na configuração desta dimensão. Por isso que inevitavelmente a pessoa volta e pode passar o tempo que for. A pessoa volta porque ela precisa resolver a energia negativa que está grudada em si, por exemplo, devido às 300 mortes que ela provocou. Assim, quando a pessoa puser energia positiva no lugar, ela apaga a energia negativa. É só trocar o polo, positivo e negativo. Trocou a energia, trocou o polo e fica positivo. Daí esse sujeito pode sair daqui e ir para a próxima dimensão. Chegando lá na próxima dimensão, não
Há resquício nenhum desta dimensão para ser resolvido e ele poderá seguir em frente. Mas, enquanto não for resolvido todo, o campo eletromagnético que ele criou aqui, inevitavelmente, terá que voltar, porque não é possível resolver isso do outro lado. Como se fala? As pessoas pensam, vou fazer um monte de coisas e, assim, nunca mais encarno no planeta Terra. Você nunca mais encarna no planeta Terra se resolver todas as suas pendências nesse planeta. Caso contrário, pode não ser no planeta Terra, mas será em outro planeta igualzinho, em termos de frequência, ou seja, na mesma frequência deste. Você sai de um planeta da barbárie, igual a este aqui, e vai para o planeta Y, barbárie. E existem os planetas X, Y, Z, ou seja, existem infinitos planetas barbárie porque é a evolução. As sociedades desses planetas ainda estão na barbárie. Quem sair de um desses planetas barbárie vai para onde? Com toda a carga negativa que acumulou aqui, você acha que a pessoa irá para um planeta de vivência superior? Impossível. Literalmente impossível. Portanto, a pessoa que saiu daqui mais cedo ou mais tarde, independe de quanto tempo for, ela troca de dimensão, novamente volta aqui para resolver as questões. Daí a pessoa resolve algumas questões e pode criar outras e assim vai. Poderia ser muito mais rápido considerando que a pessoa foi para o outro lado e viu todas as consequências que existe. Ou seja, ela passou a ter consciência daquilo. Percebendo isso, ela pensaria, bom, isso está gravado profundamente nos meus 7 corpos. Quando eu tiver a próxima oportunidade, farei diferente. Isso, teoricamente, é o que muita gente que está do outro lado pensa quando chega aqui. Chega a vez da pessoa voltar, ela nasce aqui e começa tudo de novo. Surge aquela oportunidade em que a pessoa poderia mudar e não repetir, como fez da última vez ou há 10.000 anos atrás. Por exemplo, a pessoa testemunhar que existe um mundo espiritual, o lado da outra dimensão, e após esse contato que teve, ela chega aqui e se transformasse de novo em um materialista e passa a vida inteira pregando o materialismo, que não existe mais nada e só existe essa realidade material. Bom, depois de um tempo, essa pessoa sai daqui e volta para o outro lado. Escuta a conversa de novo e mais palestras, livros para entender. Quer dizer, mais uma vez a pessoa era para ter feito diferente e fez a mesma coisa. Entrará na fila de novo, porque há muito mais seres para vir para cá do que possibilidades de estar aqui. Aqui só cabem, no momento, 7 bilhões e 600 mil. E o planeta suporta quanto? Uns 9 bilhões. Do jeito que está, já não está suportando a destruição que os humanos estão fazendo. Então imaginem ter mais pessoas aqui. É o que dizem, daqui a uns 40, 50 anos, a população chegará a 9 bilhões. Mas 9 bilhões é praticamente nada em termos de seres no universo, de seres para virem, por exemplo, a este planeta, a esta dimensão. Há N bilhões a mais para virem para cá. Portanto, a oportunidade de vir para cá, estar aqui, é um privilégio porque a fila é imensa. É um privilégio. O que acontece? Vem alguém e faz o quê? Faz a mesma coisa que fez antes e assim vai. Fica ocupando o lugar de outros que poderiam vir. A pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso dura uma eternidade, sem que a ela evolua. Por que a pessoa não evolui? É onde entra a negação da realidade. Em psicanálise são explicados pelos mecanismos de defesa do ego, do eu, onde se enquadra a negação. A questão está óbvia, na frente da pessoa, está evidente, qualquer um enxerga, mas essa pessoa não enxerga. Isto é, ela não deixa aquilo vir para o seu nível de consciência. Por quê? Porque a pessoa sabe que se ela enxergar, quer dizer, se perceber aquilo, ela terá que mudar. Mudar de Adam Smith para John Nash. É uma mudança radical? É uma mudança radical. Como a pessoa acha que ficar neste mundo, do lado matéria, é melhor, porque quando ela está aqui encarnada, ela não tem a visão do lado espiritual, então, novamente, esse ser cai no instinto de sobrevivência. Por esse motivo que demora, porque a pessoa está negando a realidade. Não seria facílimo sair desse impasse, desse círculo vicioso? É claro. Se a pessoa está aqui e a realidade está à sua frente, ela está imersa na realidade e não precisa enxergar o outro lado, ser vidente, clarividente, clareaudiente, não precisa nada disso. Ela já tem um mundo, o universo na sua frente. Ela está usando este universo físico, basta que a pessoa entenda como é esse universo. Não só ficar nas regrinhas daquele emprego. Se ele faz
Assim padrão ganha o salário no final do mês. Ele vai à indústria, aperta botão, aperta. Botão, parafusa, parafusa, parafusa e depois de 30 dias, tem o salário. Parafusa, parafusa, parafusa 30 dias e tem o salário, depois aposenta e morre. Isso é o que acontece com todo mundo, é treinado para ser um operário padrão. Segue a regra, seja um coletor de lixo, vulgo lixeiro ou um CEO, não importa, é a mesma coisa. É aquela atividade repetitiva para dar um resultado material. E pronto. Nenhum questionamento. Nenhuma curiosidade, nenhuma pesquisa, nada de nada, e nas horas vagas só se distrai com coisas materiais, não tem nenhuma curiosidade científica de entender a realidade. Se entender a realidade física aumenta o seu salário, a pessoa ganha mais carro, mais casa, mais apartamento, mais fazenda, mais boi no pasto, mais Camaro, carro e assim por diante. Então, teoricamente, seria facílimo e rápido que houvesse evolução, considerando que a pessoa estaria interessada em acumular matéria, já que ela é materialista. Para acumular matéria é preciso entender como o sistema funciona e para isso o indivíduo estudaria a fundo. Cada vez, ele estudaria mais, porque ampliando seu nível de conhecimento em todas as áreas, mais capacidade de acumular matéria ele tem, é lógico. Por isso que um sujeito é auxiliar de pedreiro, pois não conhece nada e o outro é um CEO. Por que é assim? Porque, por exemplo, foi às grandes universidades de economia e assim por diante. Teoricamente, esse CEO, se ele desejasse, quero ser mais do que sou, quero ter mais, ele estudaria mais. Vocês sabem, a ciência é infinita. Alguém que estuda um assunto X, chega à fronteira do tema rapidamente. Daí é só pesquisar. Se você escolher um assunto e for até a fronteira em que a ciência está hoje e não há ninguém que sabe mais que aquilo e o conhecimento está parado ali. É assim que os cientistas trabalham, ou seja, eles ficam pesquisando a realidade de qualquer assunto para descobrir mais sobre aquela realidade. Se você faz desse mesmo modo, você vira um cientista e inevitavelmente descobrirá situações que ninguém descobriu ainda, é óbvio. É só questão de fazer pesquisa, de investigação. Você pode pensar, o outro faz porque ele tem um laboratório de milhões de dólares, como eu não tenho laboratório nenhum, não dá para fazer nada. Está certo. Neste caso específico de pesquisa você necessita de laboratório, mas, no caso das frequências, do universo como um todo, das dimensões da realidade, não precisa de laboratório algum. Qual é o único laboratório que você precisa? O seu cérebro, a sua mente, só isso, não precisa de mais nada. Pensar. O que é livre pensar? É pensar, só isso. Se a pessoa usasse os 100 bilhões de neurônios que ela possui para investigar a realidade, rapidamente ela chega à fronteira e aí, ela começa a descobrir o que ninguém ainda descobriu. E isso, inevitavelmente, leva a pessoa a querer saber mais, porque é infinito. E quanto mais ela sabe, melhor consegue transitar nesta dimensão da realidade. Traduzindo, se ela souber muito e mais, a capacidade dela como um CEO, por exemplo, é estratosférica. Os demais estarão aqui, parados num ponto e ela começará a subir. Então, quando se faz a avaliação desses executivos, a diferença é gigantesca. Todos estão num ponto X e há um diferenciado num patamar superior. E como se sabe que ele está em um patamar superior? Pelo grau de conhecimento dele? Pelo resultado que ele dá. Por esse resultado, ele tem o salário dele, os bônus, etc. Qual é a diferença? O nível de conhecimento que ele tem. Agora, imaginem que um executivo desses vai, no sentido de progredindo, passe da fronteira em que a ciência está parada e fosse adiante. Ele vai obtendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais poder, cada vez mais realizações. O que acontece depois de um patamar X? Inevitavelmente, ele esbarra na fronteira desta dimensão, certo? Conhecimento é algo infinito, mas está dentro da caixinha de cada dimensão. Você estuda, e você sobe, aí fatalmente você encosta nessa fronteira. Nessa fronteira é onde para a física e começa a metafísica, porque ela é um degrauzinho acima. É por isso que tem física e a metafísica. Os físicos falam que a metafísica não existe, é sonho, é delírio, etc. Por essa razão,
porque a física vai até certo ponto. E dali não tem como passar porque inevitavelmente ela pula de dimensão, pula de frequência. O físico passa a entender que as dimensões são mera questão de frequência. Agora, quando um físico entendeu isso e ele conta para o colega e este ainda está dentro da caixinha, o colega responde: não, eu não vejo, não percebo, não sinto o cheiro, o gosto, não existe. E aí? Se esse físico persistir em contar essa descoberta para mais uma, duas ou três pessoas, ou publicar qualquer coisa, ele está fora da caixinha e ele virou metafísico. Assim, ele não trabalha mais como físico. Isso já aconteceu com alguns que depois de certo tempo não puderam mais trabalhar em nenhum laboratório, nem universidade, nem nada, porque eles foram estudando e transcenderam e enxergaram a realidade que existe acima desta dimensão, quer dizer, a próxima. Chega uma hora que o estudioso que atingiu a metafísica está imune a esta dimensão, quer dizer, ele pode transitar aqui, continuar vivendo, comendo, bebendo, dormindo, andando, de carro, etc. Mas ele já não é mais daqui, ele já é da outra dimensão. Só está fazendo um trabalho nesta dimensão, mas ele não tem mais nada a ver com essa dimensão. E aí ele fica meio estranho. É o que as pessoas dizem quando começam a ver que o sujeito não tem muito mais a ver com esta realidade daqui. Isso é inevitável porque é estado de consciência. Quando ele adquiriu um conhecimento X que o fez passar para a próxima dimensão, mudou o estado de consciência, adivinhem. O que acontece? Muda a realidade onde ele transita. Em termos metafísicos, cada pessoa vive no seu próprio universo. Quando o indivíduo troca, expande sua consciência. O universo dele vai transitando junto. Ele sai deste universo que estava e vai para o universo A, por exemplo, depois tem outro B e assim por diante. Vamos dizer que as pessoas estejam no universo C, mas ele está num paralelo, por exemplo, A. É claro que ele pode sair do A e ir para o C. No C recebe um convite. Vamos assistir a um jogo de futebol? Ele vai e senta. Assiste ao jogo de futebol. Quer dizer, ele entrou no universo dessas pessoas e assiste. Todo mundo está feliz, contente. Termina o jogo, o que acontece? Ele sai desse universo C e volta para o dele. É puro estado de consciência. É impossível o sujeito voltar atrás, depois que ele expandiu. A consciência não retorna ao estágio inicial, retrai e volta ao que era anteriormente. Expandiu, está feito e não há retorno. Intuitivamente sabendo disso, este é o motivo que as pessoas fogem da mecânica quântica como o diabo foge da cruz, por exemplo. Falou, mecânica quântica gera um tumulto. Um garoto pula na garganta do outro na sala de aula. Na escola porque ele disse, mecânica quântica. Imaginem, esse que pulou na garganta do outro entende de física? Não, mas ele tem intuição. Ele sabe que essa terminologia implica que ele terá que expandir o seu conhecimento do universo, e terá que trocar de dimensão inevitavelmente e enxergará como funcionam as outras dimensões. E ele não quer isso, porque quer continuar na zona de conforto que possui nesta dimensão. Então qualquer expansão de consciência é vista como uma tremenda ameaça à sua realidade. Ele acha que pode piorar de vida se entender de mecânica quântica. Por isso que mais de 100 anos depois ainda continuamos na mesma situação. Usa-se toda a parafernália eletrônica, criada em função das descobertas do átomo. Mas não se pode pensar, não se pode falar, não se pode transmitir, não se pode fazer nada, pois o que significa isso? Significa entender que existem N dimensões da realidade. E isso traz inúmeros significados e consequências. Mas a mais básica é que existe uma outra dimensão da realidade. Já que tudo é uma frequência, tudo emana, então tem outra dimensão. Porque é tudo uma questão de onda. É como você trocar no rádio de estação. Vai trocando de frequência e troca de estação. E se trocar de frequência e a pessoa enxergar a outra realidade? Como ela fará nessa dimensão que está? Ela precisará evoluir. Porque depois que enxergar a realidade e ela voltar para cá, nessa dimensão, não poderá mais dizer, não enxerguei. Não sei como funciona. Portanto, não adianta depois que expandiu. Não há volta. Percebe, só o fato desse garoto ter escutado o rapaz dizer, mecânica quântica já provocou uma imensa expansão nele. Ele pula na garganta do outro de raiva, mas ele não consegue mais voltar atrás porque escutou o termo, mecânica quântica. Escutou isso, não adianta, não tem retorno, game.
Is over quer dizer, ele soube que existe outra realidade. Ele pode ficar o resto da vida fugindo de todos os livros, de física, metafísica, de tudo que ele puder. Pode mandar queimar os livros porque a humanidade adora fazer isso. Milênios e milênios a humanidade vem queimando livros. Queimem, mas sempre sobra uma cópia lá no outro lado e, por isso avança. Caso contrário, se simplesmente deixassem correr ainda estaríamos nas árvores porque o primeiro que propusesse, vamos escrever, haveria a seguinte reação. Não. Queimem e matem esse sujeito pois ele quer documentar alguma coisa. A humanidade só avança quando existe algo escrito. Imaginem como era até o ano de 1500, quando tudo era copiado sempre entre as mesmas pessoas. Eram sempre os mesmos que copiavam, só entre eles. Quando o povo teria a oportunidade de saber alguma coisa? Nunca, porque só havia X livros para X pessoas. A invenção de Hipócrates foi espetacular porque permitiu fazer livros em quantidade para que qualquer um entendesse. Hoje, com toda a tecnologia, seria facílimo expandir a consciência. Mas por que isso não acontece hoje com toda a facilidade existente? Por causa da negação. A imensa maioria não quer sair da zona de conforto, quer dizer, não quer evoluir. Porém, temos um impasse. A imensa maioria não quer sair de onde está, mas quer os resultados. Lembram-se? Casa, carro, apartamento, emprego, dinheiro, etc. Querem ter isso. E então, encontram todas as formas de dificuldades para obter essas coisas. O que escutamos nos pedidos: eu queria um emprego. Estou precisando de dinheiro. Estou cheio de dívidas. Como eu faço? É aquele desespero todo. Gastasse um tempo enorme para explicar que tudo é consciência. A consciência daquela pessoa cria sua própria realidade de acordo com o conteúdo desta própria consciência. Isto é, o conteúdo da pessoa. O que o nosso amigo X pensa, o que ele acredita, o que ele rejeita, o que ele aceita. Esse é o conteúdo. O nível de informação que ele tem. Informação, a mente dele está formada. Ele atrai exatamente aquilo que está lá dentro dele. Dos 7 corpos, a mente global dele exatamente aquilo. Se a pessoa diz, não quero isso, aquilo não vem para ela. A pessoa diz, não, mas eu gosto de dinheiro, quero ter dinheiro. Começo a questionar e a puxar lá na infância todas as crenças que essa pessoa escutou ou vivenciou com a família. Tudo aquilo que a família conversava enquanto o bebezinho estava brincando com a bolinha, com o carrinho, com a bonequinha. E a criança estava só de olho e escutando tudo. Aquilo tudo está gravado. A pessoa diz, não, eu estou nesta situação, mas gosto de dinheiro. Então, por que você não tem o carro X? Não, carro não me importa. Eu não estou nem aí para carro. Entendeu? A pessoa rejeita a visão de mundo daquela pessoa não quero matéria. Matéria não significa nada para mim. Só estou e quero saber do lado espiritual. A matéria não me interessa. Assim ela rejeita ter a casa, o carro, o apartamento. Portanto, ela não tem casa, carro, apartamento. Mas a pessoa senta na sua frente e reclama que não tem casa, carro, apartamento. Ela está tendo exatamente o resultado daquilo em que ela acredita. Um exemplo, um sujeito de 48 anos e está desempregado. O que você enxerga e pensa da realidade? Responde, estou velho e não há emprego para velhos. E o que acontece? Esse sujeito de 48 anos só pode estar desempregado, pois o que ele acredita? Que não há emprego para quem tem a idade dele. Fim. É o óbvio ululante. Semana passada, a esposa do meu cliente me contou, toda feliz, que o marido dela tinha arrumado um emprego. 87 anos de idade. Ele tem 87 anos e arrumou um emprego. E agora? Como é que fica o nosso amigo lá, dos 48 anos? Na cabeça desse cliente de 87 anos, não existe nenhuma limitação. Portanto, ele falou, vou arrumar um emprego. E arrumou um emprego. Nesta economia com esta crise. Imaginem uma situação dessas. Se contar, ninguém acredita. Mas é a pura realidade porque na mente dele não existe nenhuma limitação de idade. Ele queria um emprego. Foi lá e conseguiu. Portanto, o que se chama infinitas possibilidades é realmente assim. Mas se não limpar tudo degrau de baixo, inconsciente e subconsciente, todas essas crenças limitadoras, o que acontece? Porque são simplesmente crenças.
O planeta Terra está em cima da tartaruga, que está em cima de outra tartaruga, que está em cima de outra tartaruga, e assim por diante. O que é isso? É uma crença. Acredita-se em qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com a realidade. Realidade é algo simples. Você pega uma bolinha e solta. Ela cai. Ah, isso é real. Existe uma força chamada lei da gravidade. Essa força faz com que a bolinha caia. Isso é real. Portanto, não precisa ter nenhuma crença na lei da gravidade. Basta subir no 20º andar e se jogar que eu garanto. Você se esborracha no chão. Ah, eu acredito na lei da gravidade. Ninguém faz isso, só os suicidas. Só aqueles que chegaram na negação total. Mas a maioria não faz isso porque sabe o resultado que gera sem necessidade de ter feito curso de física. Sabe que aquilo não dará certo porque existe uma lei que vai fazê-lo ir para baixo. Isso é conhecimento. O outro lado é crença. A pessoa conhece a lei da gravidade. Por quê? Porque ela sabe vivência o fato. O resto que não é fato, é crença. Quando Niels Bohr falou, a física não estuda a realidade. Última, ele disse algo importantíssimo que deveria ser divulgado pelo mundo afora, para todas as criancinhas em todas as escolas etc. Para ficar bem claro, tudo o que ele falou vai, por exemplo, está no intervalo entre A até B. A realidade última que não está nesse intervalo entre A e B, não é objeto de estudo da física. Lembram-se do que eu falei? A física que vai de tanto um nível acima é metafísica. Por quê? Porque acima da física entra outra dimensão. Embora ele tenha enxergado, pois ele é um dos criadores da mecânica quântica também, enxergou o tamanho do problema aonde esses conhecimentos levariam. Todos os físicos enxergaram, mas quiseram ficar dentro da caixinha porque se eles falassem um degrauzinho a mais, ficariam na mesma situação dos que deram as entrevistas. No filme, Quem Somos Nós? Acabou a carreira como físico. Por quê? Porque virou metafísico. Só que para obter os resultados que a pessoa quer, ela precisa ser metafísica. Para ter casa, carro, apartamento, Camaro e as 150 mil cabeças de gado, precisa virar metafísico. Porque a pessoa precisa entender que sua consciência cria a realidade de qualquer maneira, seja negativa, seja positiva, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, sem feriado nem descanso. Ou ela controla sua mente ou vai de roldão na história. Isso se chama entropia psíquica. Se você não puser controle na sua mente, os acontecimentos serão como uma manada em disparada, aquele animal sai correndo e ninguém mais segura. A sua mente é igualzinha. Porque pensa negativo. Pensa negativo porque deixa descambar. Se você mantiver a mente de forma determinada, vai pensar no que eu quero, e ela sair da linha e pensar, por exemplo, em dívida, é preciso segurá-la. Não, volte aqui. Vamos pensar no filme X. Mas se sua mente insistir em pensar em dívida, você controla. Não, volte aqui e pensar em filme X. Pensou de novo em dívida. Não, volte aqui. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. É energia. Você precisa colocar energia para controlar sua mente na forma positiva, onde você determinou. O ego fica controlado. Em pouco tempo, isso passa a ser sua segunda natureza. É questão só de condicionamento. A mente já não descamba mais, fica paradinha onde você quer. Então você a põe para pensar no positivo e ela inevitavelmente tem que criar o positivo, porque ela atrai exatamente o que está dentro de si mesma. Se você pensa que está empregado, você estará empregado. Mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo. Mas não pode haver oscilação. Não pode fazer assim, sobe e desce. Sobe e desce, uma hora eu acredito e outra eu não acredito. Quando você desacredita, anula tudo, volta tudo atrás, sendo necessário começar tudo de novo. Assim é muito complicado. É o que acontece com a maioria das pessoas. O sujeito imagina que há um carro na garagem. Vai lá e abre a garagem para ver se o carro está lá. Quando você tem 100% de certeza de que o carro está criado na outra dimensão e logo aparecerá nesta, porque N circunstâncias serão criadas. Aparecerão. Você está criando a sincronicidade para que aquilo entre na sua vida. Então terá um negócio, aumento de salário, outro emprego, ganhar o carro, seja lá o que for. De qualquer maneira, o carro entrará na sua vida mais cedo ou mais tarde, se tiver 100% de confiança ou de fé 100%. Agora 100% não é fácil.
Se a pessoa não tem conhecimento da metafísica, ela duvida e quando duvida ela descria. O que há? Dúvida manda de resposta? Não tem. Pensou carro, volta carro. Pensou navio, volta navio. Pensou, será que funciona? Volta, será que funciona? É lógico. Mandou dúvida, volta dúvida. Mandou carência, volta carência. Ah, estou desempregado. Voltará o quê? Estou desempregado. É lógico. É impossível que seja diferente. E ainda bem que é desse jeito, porque assim, temos regras. É possível trabalhar segundo essas leis. Se você sabe que 100% do tempo a mente cria a realidade, que tudo que você emanar volta, portanto, a sua vida está nas suas mãos, é lógico. E quanto mais você conseguir controlar esse pensamento para 100% do tempo e focar no lado do bem, no lado positivo, 100% do tempo você está, adivinha? No lado positivo. Agora, para entender que a mente cria a realidade preciso entender que tudo é consciência. Para entender que tudo é consciência é preciso entender que existe o vácuo quântico e o vácuo quântico é toda a realidade que existe no universo inteiro. O universo inteiro está dentro do vácuo quântico, essa única onda que é a última realidade. Aquilo que Niels Bohr disse, realidade última, é só trocar, é o todo. É nisso que ele não quis mexer, ele não quis entrar nesse assunto, pois inevitavelmente ele deixaria de ser físico, quer dizer, a comunidade de física iria olhá-lo e dizer, coitadinho, virou místico, virou qualquer coisa, mas não está e não é mais dos nossos. Assim, para ele poder ficar no lugar onde já havia chegado na física e poder fazer a física avançar, ele teve que fazer uma afirmação dessas, mas foi extremamente inteligente. Ele não disse, eu não acredito na realidade última. Ele disse, a física não estuda a realidade última. É muito diferente. Ele não disse, eu sou um ateu. Não, ele disse, nós não estudamos. Nós só estudamos do intervalo de A até B e fora disso não temos nada a ver, só estudamos os fenômenos. Para bom entendedor, considerando como a mecânica quântica evoluiu, ele sabia muito bem o que estava falando. Voltando à questão, casa, carro, apartamento, basta que a pessoa pare de negar a realidade última que todas as questões de necessidades materiais da existência são resolvidas no devido tempo. Lembram-se? Você é uma parte do todo. O todo é que dirige tudo. Você é uma parte. O todo precisa dirigir tudo harmoniosamente no interesse de todos. Imaginem esta capacidade. Por isso que se chama infinita. Porque é preciso pegar tudo que existe, todos os seres, todos os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, tudo e organizar e soltar. Nós temos o livre-arbítrio, para que todos evoluam harmoniosamente dentro, é claro, das possibilidades de evolução desses seres todo solto, por aí afora. Então, quando um bando B1 desses seres se reúnem e decidem, vamos fazer guerra com o outro bando B2 e de fato fazem essas carnificinas todas, faz parte porque é o estado de consciência do grupo B1 contra o grupo B2. Fazer o quê? Paciência. Mas tudo está sendo administrado. Eu usei esse termo que é muito humano, pois o assunto é muito complexo. Mas nada praticamente acontece por acaso. Há exceções à regra, lógico, isso existe. Mas a exceção à regra é contabilizada, digamos, a favor da pessoa. Por exemplo, o meteoro que cai na cabeça de um humano em determinado local e o sujeito morre. Esse meteoro podia ter atingido um poste, bateu na cabeça de uma pessoa por N variáveis. Sujeito está prejudicado? Não, ele ganhou um crédito. Agora, ele está acreditado. Ele tem um meteoro em seu favor. Ele será recompensado e terá os benefícios de tudo aquilo. Nada se perde, tudo é informação. Na verdade, tudo é ganho, porém, quando se está sofrendo a pessoa não enxerga isso, e aí reclama, reclama, reclama. É aquele muro de lamentações. Mas na prática, quem criou o muro de lamentações? Se a própria pessoa, a consciência dela, cria essa realidade, na verdade. Não existe nada negativo acontecendo com a pessoa. Ela está aprendendo. E às vezes, para acelerar a evolução da pessoa é preciso passar por algum problema X. Isso, muitas vezes, a própria pessoa escolheu. Quando a pessoa é capaz de conversar pacificamente, harmoniosamente, ela pode decidir o que se quer fazer. Quando volta a esta dimensão aqui, você está na outra. Organiza tudo, planeja e decide. Quero ter tal vivência em tal lugar com tal família. Em vez de nascer aqui, eu nasço lá. E ao invés de vir na família Y, virei na família Z, pois isso me
gerará uma possibilidade de ter uma vivência tal que agregará conhecimento e informação em mim. Portanto, a pessoa planeja uma determinada vida antes de voltar para cá. É uma probabilidade. Existe a probabilidade de haver um evento X com essa pessoa naquela vida, naquele lugar, naquela cidade, com aquele pai, com a mãe, o irmão, etc. Isso, considerando todos os envolvidos. Imaginem, de todos os envolvidos. Quer dizer, só o todo é capaz de criar uma sincronicidade dessas em que todos estão ganhando e evoluindo. Então, a pessoa pode estar nesta dimensão tendo algum problema de desemprego ou outra situação qualquer e estar reclamando: por que estou tendo que passar por isso? Mas a própria pessoa planejou aquilo para o seu próprio crescimento. Assim, toda adversidade é crescimento. Todo problema é uma oportunidade de crescimento. Nada, em última instância, é negativo, porque a pessoa está crescendo de uma forma ou de outra. Ela está evoluindo, está agregando informação. Mesmo quando opta conscientemente por fazer uma guerra, por exemplo. Então, um criminoso de guerra, ele vai lá e faz aquelas barbaridades. Fazendo aquelas barbaridades, logicamente, traz para si uma quantidade de energia negativa, gigantesca. Evidentemente, com esta carga de toneladas de energia negativa, ele irá para uma dimensão de acordo com a frequência desta energia negativa. Não é óbvio? É óbvio. Cada estação de rádio está numa frequência. Para cima está numa frequência X, para baixo, forma de falar, frequência Y. Então ele vai para uma frequência em que há um grupo de pessoas exatamente dentro de uma determinada faixa com a mesma frequência dele, assassinos com assassinos, ladrões com ladrões e assim por diante, cada um na sua. Esse local é muito interessante, digamos, e tem lá o agrupamento dos criminosos de guerra e todos juntos. É muito fácil ser criminoso de guerra quando há N pessoas para você torturar, matar, etc. Todas indefesas e você é o todo-poderoso do lugar. Agora, quando você vai para uma dimensão coerente com o seu estado de consciência energético e onde todos são do mesmo tipo, fica muito interessante. Quando se junta todas essas pessoas em um lugar e todos acreditam que a única coisa que existe é o poder, a força e subjugar, escravizar, etc. E todos são assim, ou seja, não há muita diferença entre eles, pois ali são todos chefões, tem-se grande crescimento de informação para eles, porque vocês já sabem, haverá batalhas e guerras, etc. Um bando contra o outro, continua tudo igual, mas estão aprendendo, pois de tanto guerrear, milênios após milênios, eles vão percebendo que não sai do nada, quer dizer, eles ficam naquele círculo vicioso com guerra, mas não para nunca e perde a graça. Se não há uma oscilação, paz, guerra, pela teoria do caos, fica estranho. Por que a teoria do caos funciona? Por causa disso, porque oscila. Se todo dia fosse segunda-feira, o que aconteceria com a humanidade? Porque há sábado e domingo. Por essa razão, porque você trabalha aí. Tem um intervalo em que descansa. Depois volta a trabalhar. Esse intervalo é crucial. Só que nessa dimensão dos criminosos de guerra não há segunda, nem terça, nem domingo, não há nada, só tem guerra. Então, por mais que a pessoa goste de guerra, se ela só tem guerra, vai cansando, pois é batalha contínua e não muda. Nunca chega mais pessoas para fazer mais guerra, é só aquilo. E vocês sabem o que acontece com a guerra. É sofrimento e dor, sofrimento e dor, sofrimento e dor. Vamos supor, até o poderoso chefão de uma dimensão dessas ele não tem descanso. Nunca, porque há mais 100 querendo tomar o lugar dele, portanto ele não pode relaxar nunca, precisa estar sempre atento em estado de guerra fisicamente para enfrentar o povo que quer depô-lo. Existe o bando que quer tomar o lugar dele. E entre os amigos dele, os servos, também há muita gente interessada em subir de posto, isto é, em armar um golpe de estado lá na dimensão dos criminosos de guerra. Aí, o sujeito vira, mas sabe que é ilusão, o poderoso chefão daquela dimensão e começa tudo de novo. Caso ele consiga depor o poderoso chefão, o que não é fácil, pois ele não é o poderoso chefão à toa, é porque tem muito conhecimento, muito conhecimento é importante em qualquer dimensão. Se você quer ir para cima, dimensões superiores, precisa ter muito conhecimento. E se você estiver lá para baixo e quiser ser chefe, precisa ter muito conhecimento também. Portanto, zona de conforto aqui na terceira dimensão
É algo horrível, porque é uma perda de tempo total. Conhecimento que você poderia obter nesta dimensão é de vital importância, tanto se você vai para cima como para baixo. Em qualquer lugar você precisará ter conhecimento para que possa melhorar de vida. Se você não tiver conhecimento, não há problema, terá o salário de $2 por dia. Isso se você tiver emprego. É uma situação muito desagradável. E não vou descrever o entorno desses humanos lá na Ásia que vivem nas caixas de lata, que é onde eles moram. Imaginem, $2 por dia. E quando a pessoa está lá, o espírito quer dizer você, mesmo que está encarnado naquele sujeito que recebe $2 por dia, você tem total consciência da tragédia que é aquilo, do horripilante que é estar dentro de um corpo tendo que passar por aquela situação. Lembram-se? Você está nesse seu corpo físico almoçando no restaurante ou assistindo a um jogo ou qualquer situação. Seu outro corpo sai passeando por aí e existe um cordãozinho que te liga. Esse que sai passeando é você também e ele também tem consciência. Você está conscientemente assistindo ao jogo de futebol, você não está dormindo. Preste bem atenção, você não está dormindo e aí seu espírito saiu viajando numa viagem astral enquanto o seu corpo está dormindo. É mais que isso. Há infinitas possibilidades. Você está lá trabalhando, assistindo ao jogo, e o seu espírito, quer dizer, o outro corpo, desdobra-se e sai por aí passeando, estudando, trabalhando, fazendo os dois conscientes ativos. Lembram-se? Infinitas possibilidades. Agora imaginem, você está assistindo ao jogo e não sabe que está passeando também lá na China. A mesma coisa acontece com o sujeito que ganha $2 por dia. Ele está lá, em uma fábrica de trabalho escravo, e você, o espírito que está encarnado nele, está dentro dele vivenciando aquilo, sabendo toda a felicidade que você pode ter no lado espiritual, quando não está preso naquele corpo. Portanto, não existe inconsciência. Isso não é muito falado, mas é muito interessante que se saiba. O bebê tem um dia, um mês, um ano, ou então é uma criancinha, mas dentro dele há um adulto, que era a pessoa antes que encarnasse novamente neste planeta, nesta dimensão. O adulto está dentro daquela criança, quer dizer, ele está usando aquele corpo de criança. A mente dele é muito maior que aquilo. Ele é um PhD, por exemplo, e está dentro daquela criancinha que quando fizer 4, 5 anos vai à escolinha, no ensino fundamental e começa a aprender tudo de novo. Um PhD dentro da criancinha tendo que aprender ABCDFG. Imaginem, por que existe essa possibilidade? Por isso, o PhD sai passeando e vai à biblioteca estudar, enquanto ele, encarnado, o bebezinho, a criancinha, está lá na escolinha primária. Então, um fica lá estudando e o outro está passeando. Isso acontece se tem conhecimento, porque não é algo que todo mundo sabe que todo mundo faz. Não é assim. Só se tem conhecimento. Conhecimento é poder. Imagine que você é esse todo, esse espírito que está dentro daquela criança. Se você é aquela criança e não sabe de nada disso que está sendo explicado aqui, o que você faz? Você sabe que pode sair e ir a uma biblioteca, estudar enquanto o outro está aprendendo a ler? Se não tiver conhecimento, você não sabe disso. Então, o que acontece com você? Fica preso dentro daquele corpo, tendo que escutar 1 mais 1 dá 2. E você foi um grande matemático na vida anterior. E isso porque está tudo certo. Você tem saúde, tem comidinha, está na escolinha, tem papai e mamãe que cuidam de você o tempo todo e está tudo bem. E você, um grande cientista, está lá dentro daquele corpo, tendo que aguentar aquilo. Agora, imagine se você estivesse em uma favela. Se tivesse nascido em uma família miserável lá na favela, você é um grande cientista e está naquela situação. Não vai à escola nenhuma, porque não há nenhuma escola para ir lá. Como faz? Você terá que viver uma vida inteira nessas circunstâncias. Você dentro da criança. O poderoso chefão lá de baixo abomina essa ideia, porque ele sabe. O poderoso chefão vira aquela criancinha lá, da favela. O que ele agregou como criminoso de guerra? Qual resultado ele quer ter quando voltar aqui? E o resultado que está dentro dele. Se ele agregou toda aquela energia negativa, que condições de vida ele terá quando vem para cá? Bom, é preciso dizer que não são todas as criancinhas que estão na favela que foram criminosos de guerra, certo? Não. Vão tirar do contexto do que está falando. Cada caso
É um caso e existem infinitas possibilidades. O importante é entender que o criminoso de guerra terá que resolver sua energia negativa de qualquer forma. Ele está devendo, precisa pagar. Tem energia negativa, precisa pôr positiva. E como põe energia positiva? Simples, faz o bem em larga escala. Se fizer o bem em mínima escala, levará muito tempo, concordam? Matou 300, aí vem aqui e fica regateando para fazer o bem, só quer fazer minusculamente? Assim, será preciso quantas existências para ele poder pagar, compensar aquilo que fez? E não está compensando para o todo não. O todo não precisa do sofrimento dele. É ele mesmo. É para o seu próprio bem-estar que ele está pagando. Para poder alçar voo, poder subir de dimensão. Mas não tem escapatória. Toda aquela carga negativa tem que ser resolvida. Agora, imaginem vocês olhando este planeta, vendo os noticiários e tudo o que acontece aqui há milênios e milênios. Quando isso pode ser resolvido? Porque é uma carga negativa. Inacreditável. Pelos resultados vocês veem. Uma guerra após outra. Se não me engano, 3.000 guerras em 5.000 anos. Só houve, parece, 30 anos sem guerras em 5.000 anos. Depois de tudo isso, deseja-se um mundo de paz, harmonia, alegria, amor. Como? E a carga negativa toda criada, durante esses milênios e milênios e milênios. Como se limpa? Isso, portanto, é um longo trabalho pela frente para limpar. Isso, o mais rapidamente possível, só existe um jeito: fazer o bem em larga escala. Quanto mais faz, mais limpa. É simples. Agora, é para fazer isso? Só faz isso a pessoa que entendeu o mecanismo todo que estou explicando. Se a pessoa não entendeu para que ela vai fazer o bem, para quê? Ela olha só o seu próprio interesse. Ego. É a lei da sobrevivência, a lei do mais forte, passar para trás, etc. Então, agregará mais energia negativa. É por essa razão que o progresso é tão lento, porque não há necessidade de ser assim. Bastaria a pessoa fazer o que a centelha divina orienta, sugere, porque a centelha divina não manda, sugere que tudo isso seria resolvido num curtíssimo espaço de tempo e a vida da pessoa inteirinha seria resolvida. O que é a centelha divina? É a parte do todo que está dentro do ser, uma parte específica para aquele ser. É a individuação do todo. O todo se divide em infinitas criaturas, e em cada uma delas existe essa centelha que cresce, de uma forma vivencial, porque cada ser terá uma experiência de vida. Então, a centelha está assimilando todo esse conhecimento que cada ser está vivenciando. É assim que o conhecimento e a informação se multiplicam dentro do todo. Se o todo ficasse parado, como é que agregaria mais alguma coisa? Parado não tem novas informações. É preciso que tenha movimento para ter informação. Para que o todo possa ter mais informação, é preciso que ele se multiplique ele mesmo por infinitos seres, e deixe esses seres vivenciarem o livre-arbítrio, e aí, infinitamente, isso se transforma em mais conhecimento e mais informação para ele, e assim se exponencia infinitamente. É simplesmente genial uma realidade dessas, para garantir que cada ser tenha a melhor oportunidade possível de evoluir rapidamente. É que a centelha está dentro dele. Se houvesse um ser sem centelha, seria um desastre total, porque ele não teria nenhuma intuição do que fazer corretamente. Se você deixar, a intuição sobe e emerge lá no microtúbulo da sinapse do seu neurônio, e fala para você: não compre esse carro, a compra esse B. Se você seguir a intuição, você compra o carro certo. Não troque de emprego. Fique nesse mais um pouco. Agora troque de emprego. Faça isto aqui. Simples. A centelha sempre procura o ideal para a pessoa dentro das circunstâncias atuais daquela encarnação. A centelha olha o tempo como um todo, passado, presente e futuro. Ela sabe que determinadas coisas foram feitas no passado, agora presente se deve fazer tais questões, e no futuro outras, e isso forma um todo, que é a evolução da pessoa. Lá na frente a pessoa chegou a um resultado X por quê? Porque fez coisas no passado, no presente e no futuro. A centelha administra todos os tempos, passado, presente e futuro, e todas as dimensões, tudo de tudo. Por quê? Lembram? A centelha é o todo. É uma individuação dele, mas é ele sem tirar nem por coisa alguma, é o próprio todo. Se a pessoa consegue diminuir um pouquinho o ego e pensa assim: seguirei a vontade do todo. O que o todo quer? Basta ficar quietinho um pouco, que vem a intuição. Basta não racionalizar e começar a falar: não, mas esse carro aqui
está com 30.000 quilômetros, o pneu está bom. Acho que vou ficar com esse enquanto a intuição está dizendo, fique com aquele outro carro. Não, esse aqui eu acho que está melhor, tem mais aparência e vou fazer um sucesso total com os colegas da empresa quando aparecer com esse carrão. Vou com este aqui. Esse outro não está tão bonito. Aí ele compra. O carro anda 2 dias e funde o motor. Pois é, ele tinha a informação disso? Não tinha. Levou ao melhor mecânico, que disse, está uma beleza, não tem problema nenhum. 2 dias depois, fundiu o motor. Por quê? A centelha sabe que aquele motor está para fundir. Esse nível de informação nenhum mecânico tem. Então a centelha orienta, vá por aqui. Esqueça esse caminho. A centelha indica uma direção. A seguir, uma diretriz. Mas sobra o ego da pessoa. E o ego é o problema da negação. Quando a pessoa nega a realidade, quem está negando? É o ego dela, não é a centelha. O ego. A pessoa impõe aquilo que acha ser o melhor para ela naquele momento com uma visão muito pequena, uma visão só de agora desta dimensão. Do planeta Terra, país tal, empresa tal, emprego tal. Eu quero tal coisa. Enquanto isso a centelha tem a visão do todo, universal. Resultado? Líquido e certo que é problema e mais problema, até que a pessoa desconfie que deve deixar a centelha guiá-la. Bom, isso leva a encarnação e mais encarnação e mais encarnação e mais encarnação. Não precisaria ser assim. Desde a primeira vez, se a pessoa trouxesse o ego para um canto e dissesse, fique aqui quietinho, não faça mais nada. Deixe a centelha comandar num instante, a evolução seria astronômica. Mas, em alguns seres isso acontece, contam-se nos dedos. Mas a imensa maioria põe o ego à frente. Não, é o que eu quero agora. Quero esse carro porque quero o carro. Pronto. Então está bom, leve o carro. Aprenderá da forma mais difícil. Quando a pessoa confia na centelha, ela não tem mais problema nenhum em tocar adiante sua vida, por mais difícil que seja a circunstância. Seguindo apenas o ego, a pessoa vai inevitavelmente cometer um erro aqui, outro ali e vai criando dificuldades. Mas depois, à medida que entende como funciona e diz, não, eu vou deixar a centelha conduzir a minha vida, rapidamente tudo isso é resolvido, a vida da pessoa inteira. Deixar a centelha comandar tem uma consequência extraordinária, é o que se chama conforto espiritual. Normalmente as pessoas procuram conforto espiritual quando fazem alguma oração para alguém, para um ser superior, para o todo, mas elas não têm esse conceito, certo? Vocês sabem que este planeta é muito complicado. Matar pessoas em uma guerra religiosa é o cúmulo do absurdo e isso acontece todo santo dia, há milênios e milênios e milênios. Se deixar a centelha comandar, terá tudo aquilo que você espera ter de conforto espiritual. Vou usar outra terminologia. Estou em paz com Deus. É exatamente o que você obtém quando deixa a centelha tomar conta e dirigir a sua vida. Esse conforto espiritual no mais alto nível. E esse mais alto nível ocorre quando se tem uma integração, uma fusão com o todo, porque aí passa a ser o próprio todo. Você só pode ter o total conforto espiritual quando há uma real fusão com o todo. Evidentemente que isso tem graus. Então, à medida que você vai deixando a centelha trabalhar e conduzir, vai tendo mais conforto. Isso vai subindo, subindo, subindo até a unificação, que não quer dizer desaparecer. Nenhum ser unificado com o todo desaparece. Ele individuou a pessoa para agregar mais conhecimento, informação, vivência, etc. Ele não quer que isso desapareça. Ele quer manter essa individualidade acrescida de vivência e conhecimento e em total união consciente com ele, porque inconsciente já estava lá no início. Quando ele emanou o ser, esse ser está totalmente inconsciente de quem é. Começa a longa cadeia da evolução. Lembram-se? Mineral, planta, etc. É por isso, porque está inconsciente. Agora, depois que a pessoa evoluiu, conscientemente deixa o ego de lado e se une ao todo. Aí, chegou em casa, como se fala. Chegou onde tinha que chegar, e onde se espera que todos cheguem ao longo dos milênios e milênios. Não se preocupem, não vai sumir ninguém do universo. Entenderam? Quanto mais gente se unir, mais gente aparece. Lá atrás, o todo emana sem parar. Portanto, vai haver gente evoluindo pelo resto da eternidade. Mas aquele ser que fez essa unificação, ele chegou no auge, ao máximo possível, está unido. Bom, o que faz o ser que chegou nessa unificação? Trabalha para ajudar os demais que estão no caminho.
dessa unificação. A mesma coisa que o todo faz. O todo, o tempo todo, se preocupa com a evolução de todos, para que todos sejam felizes. O tempo todo ele está conduzindo para que se chegue a essa unificação com ele. Evidentemente que se você está unificado com o todo, você é o todo, pensa igual a ele, sente igual a ele. Então, o que você vai fazer na vida? Ajudar os demais a chegarem ao todo. Pois, isso um colega contou para o outro, e o outro que ainda está no ego respondeu: nossa, que chato. Essa é a visão do ego quando ele percebe: eu evoluo e aí eu faço o que na vida? Ajudo os demais? Nossa, que chato. Por essa razão que hoje, o que faz esse ego? Não ajuda ninguém. Aliás, se puder, ele pula na garganta do que falou. Mecânica quântica. Como vai ajudar com o ego vendo os próprios interesses? Seguindo a lei do instinto de sobrevivência, o mais rápido, o mais forte, etc. Como vai ajudar? Impossível. O estado de consciência desse ser é só de levar vantagem para si mesmo, sem a menor possibilidade de ajudar os demais. Agora, no planeta inteiro, a maior parte acredita que o sistema proposto por Adam Smith é o melhor possível, ou o único possível, embora John Nash tenha provado que não funciona, e o que funciona é a cooperação, todos olhando o bem-estar de todos. O bem-estar de todos em primeiro lugar, não é o seu próprio. O bem-estar de todos. Isso é o que pensa o ser que unificou com o todo. Ele não pensa mais em si próprio. Para poder chegar à unificação com o todo, ele já deixou o ego de lado. Então, ele pensa no bem-estar dos demais e não no dele próprio. Ele já está unificado com o todo, portanto não precisa se preocupar com bem-estar algum. Ele já é o todo, está unificado. Então, sobra sempre aquela questão da negação. Se esse ego parasse de negar a realidade e deixasse a centelha trabalhar, num instante ele chegaria ao que se chama felicidade pessoal. É simples, mas normalmente é um longo caminho. Eu espero que com essas explicações, fique mais fácil para as pessoas terem a curiosidade de entender a realidade, porque isso facilitará totalmente suas vidas para que possam ser felizes.